Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Uma ótima semana para vocês aí que estão começando essa segunda-feira. E ai, como eu odeio segunda-feira. Eu não sei o que é pior, segunda-feira ou domingo à noite. O que vocês preferem? Ou melhor, o que vocês não preferem? De qualquer maneira, se você é muito importante, não esquece de se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, o nosso querido Monark. Bom, para quem não conhece o Monark, ele é um cara que criou o Flow Podcast junto com o Igor e ele acabou sendo muito cancelado. Não só cancelado, né? O cara, ele sofreu aí muitas restrições do governo brasileiro. Ele basicamente começou a se meter muito em política, a falar um monte de coisa, mas, bom, a questão é que durante uma live que ele estava com o Kim Kataguiri bebendo ali muito e fumando muito também, ele acabou dizendo basicamente que tinha que ter liberdade aqui no Brasil para você fazer um partido, um partido do bigodinho, basicamente, vai. E, bom, assim, eu até vi muitas discussões das pessoas falando que tem que ter mesmo e outras coisas mais, mas vamos lembrar que aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, os partidos eles são financiados pela própria população. Então você que está assistindo esse vídeo, pagando seus impostos lá da Shein, pagando imposto da AliExpress, está financiando a existência desses partidos. Imagine só, você que já não concorda com política, que já não concorda com essas coisas, você tem que financiar também ideologia dos malucos ali do bigodinho, sabe? Bizarro, né? Então geraram-se muitas discussões sobre esse tipo de coisa. Muita gente cancelou o Monark, ele acabou sendo banido, demitido, tirado do seu próprio podcast. O cara inventou o Flow e o cara foi tirado do seu próprio podcast. E muita gente fala que o Igor virou as costas pro Monark, mas eu acho que não é sobre isso, porque o Flow ia acabar, de fato. Porque se o podcast sozinho do Monark acabou, então o Flow ia acabar também e não ia afetar só o Monark, que nem aconteceu, ia afetar todo mundo que estava trabalhando ali. Então, na iminência do podcast desaparecer por conta das falas que ele vinha já dando nos vídeos e tal, ele simplesmente resolveu sair do podcast, vender a parte dele pro Igor e ficou por isso mesmo. Bom, a questão é que o Monark depois resolveu fazer um novo podcast, só que dessa vez num canal chamado Rumble, que seria um canal onde você pode falar o que você quiser e expressar suas opiniões. Só que mesmo nesse podcast, o Monark continuou falando coisas bizarras e falando um monte de coisa pesada, falando sobre zoofilia, umas paradas insanas mesmo no bagulho dele. E aí chegou ao fatídico momento, né, que teve as eleições, e durante essas eleições o Monark falou muitas coisas, e muitas coisas que muita gente debate até hoje, né, sobre... gente, eu tô tentando tomar o máximo de cuidado para esse vídeo não ser derrubado pelo YouTube, viu? Eu espero que vocês estejam conseguindo pegar a mensagem, mas a questão é que, assim, o Monark começou a falar sobre as eleições, questionar elas, coisa que era muito o pensamento da direita. Ele começou a seguir muito por essa linha, começou a ficar mais, né, da extrema direita, da galera bolsonarista e coisa do tipo, e aí entra uma discussão, se o Monark ele realmente acredita nessas coisas, se ele está fazendo isso por hype, ou se está sendo utilizado, manipulado por essas pessoas, porque tem muita gente que vai falar que o Monark está sendo manipulado para ele falar as coisas, basicamente, que elas não querem dizer para não tomarem restrição. Então, muito político, muita gente importante estaria por trás do Monark, então manipulando ele para ele falar essas coisas. Aí tem várias teorias que vão dizer sobre isso, né? Mas, sinceramente, né, a maior defesa que o Monark sempre fez foi para essa liberdade restrita dos Estados Unidos, que é basicamente a liberdade de você poder fazer o que você quiser, quando você quiser, falar o que você quiser, onde você quiser, sem tomar nenhum tipo de restrição. Eu já questionei esse tipo de liberdade, já falei sobre eu acreditar que isso não é liberdade verdadeira, porque liberdade é quando você respeita as outras pessoas para que elas possam existir e fazer suas próprias coisas. Liberdade restrita para um grupo de pessoas ou para o próprio grupo do Monark não é liberdade, se você está passando por cima da liberdade de outras pessoas, por exemplo, entendeu? E, na minha opinião, isso se categoriza como uma ditadura, né? E tem até um episódio do Mundo de Gumball muito interessante que ele fala sobre isso, que eu acho que até valeria a pena fazer um vídeo só para falar sobre esse tema especificamente, né? Mas, falando sobre o Monark novamente, então o Monark começou a tomar restrições do Estado brasileiro pelas coisas que ele estava falando. Ele já tinha aparecido no Jornal Nacional, mas tinha ficado por isso mesmo. Mas aí o próprio governo foi lá e restringiu o Twitter dele, restringiu o YouTube dele, né? E ele já tinha sido desmonetizado pelo YouTube, tá? O YouTube foi lá e tirou a monetização do canal do Monark permanentemente, e o Monark ficava só postando os cortes dele. Até aí tudo bem. Só que o problema é que, tipo assim, o Monark ele foi perder o seu canal também mais pra frente, né? A própria justiça, o Xandão foi lá e tirou o canal dele. E aí
entre ser preso ou fugir do Brasil e ir para outro país, né? E lembrando que ele já perdeu até mesmo a Rumble, que era um lugar que falava que era super liberdade de expressão e coisa do tipo, e pagava uma grana violenta para ele perdeu mesmo isso, cara, pra você ter ideia. E aí fica o questionamento, né? Então, GGWP pro Monark, o que aconteceu? O Monark foi para os Estados Unidos e agora ele não tá tendo uma experiência tão boa nos Estados Unidos. E muita gente tá zoando o Monark por causa disso, né? Olha aqui esse vídeo aqui que foi postado. Galera, agora, porque o carro começou a dar um monte de problema. Eu fui comprar um carro usado, meu. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu devia ter comprado novo. Paguei caro pra cacete nesse carro. E aparentemente ele tá com vários problemas, olha só. Tá falando que tá com brake problem, um monte de... Isso aqui não tava dando antes no carro. E agora tá dando um monte de coisa. Será que os caras me venderam um carro quebrado, mano? Caramba, Monark. Tem essa história de vendedor de carro não ser confiável, né, cara? Será que eles me deram um carro com tecnologia fodida? Oh, ele tá andando, ele tá funcionando. Mas tá dizendo que tem um monte de problema. Eu não sei que porra de problema é esse. Talvez eu tenha que levar lá. Ai, por que as coisas não podem só dar certas na minha vida? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu devo estar amaldiçoado, velho. Porque tudo que pode dar errado pra mim. É impressionante, cara. É impressionante. Graças a Deus vocês estão me ajudando aí. Participando do vlog, né? Inclusive, pode deixar nos comentários aí sugestões. Eu acho que eu entendo a frustração do Monark, cara, mas assim, o Monark tá nos Estados Unidos, cara. Ele ganha dinheiro pra cacete. Eu sei que dinheiro não é tudo na vida. E no caso, quando você tem dinheiro suficiente, você começa a buscar outras coisas. Mas tem gente que tá em situação muito pior. E isso não diminui a dor que o Monark tá sentindo, mas falar que tudo dá errado na vida dele é complicado. Quando, na verdade, né, ele conseguiu criar um dos maiores podcasts do Brasil. Ele foi super relevante pra história do YouTube brasileiro. Então, não, Monark, nem tudo tá errado na sua vida. Não é só porque você comprou um carro que deu problema que você vai chorar. Até porque, em questão de money, eu imagino que o Monark tenha muito mais grana do que vale esse carro aí, provavelmente, que ele comprou. Ele podia ter comprado um carro zero. Assim, no carro, eu não sei, eu não tenho carro, mas sei lá, eu não gosto de comprar coisa usada porque eu penso que sempre vai dar problema, sempre vai dar dor de cabeça, sabe? Então eu evito. Mas no caso do carro aqui no Brasil, acho que não dá pra você comprar carro que não seja usado, porque o carro novo tá 60 pau, mano. Tá bizarro. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso pra eu ter que chamar alguém pra instalar e perder uma grana. Tudo nesse país aqui é pra você perder uma grana, entendeu? Nada pode ser fácil. Você não pode só pegar e conseguir as coisas fácil. Você tem que pagar alguém, entendeu? Nossa, que raiva. Eu achei que eu ia conseguir só instalar essa merda. Não, agora eu vou ter que esperar encontrar alguém pra fazer um trabalho de eletricista, porque a porra do bagulho não podia vir com um cabo que liga e desliga. Não dava pra colocar no design deles um cabo. Um cabo de ligar, um cabo de tomada. Era muito revolucionário pra eles pensarem nisso. Ai, meu Deus do céu, às vezes dá vontade de voltar pro Brasil, viu? Tô ficando bem frustrado com a vida aqui, viu? Quero meu país de volta. Ah, mano. As pessoas endeusam muito os Estados Unidos, mas eu não acho que os Estados Unidos seja o lugar perfeito para você morar. Longe disso, na verdade. Se eu pudesse ir para um país, acho que eu iria para a Europa, talvez morar em Portugal, ou até mesmo iria para algum país da Ásia, sabe? Eu acho que eu ficaria entre esses dois, né? Talvez eu não iria para a Ásia, porque tem muita questão de xenofobia e outras coisas mais. Tem em todo lugar que você for, mas, assim, talvez os lugares que você pudesse ter uma qualidade de vida um pouco melhor seria na Europa, talvez em Portugal, ou na Ásia, na Coreia, sabe? Algum lugar assim. Tudo bem que tem seus problemas, né? Todo país tem seus defeitos, mas em geral, acho que os defeitos do Brasil pesam mais nesse aspecto, né? O Monark tá com problema de primeiro mundo, né? O cara tá reclamando que ele comprou uma parada que vai ter que fazer uma instalação elétrica. Mas isso é uma coisa que eu já vi muitas pessoas discutindo, né? Que o brasileiro tem a questão do serviço, né? Inclusive, eu acho que o maior número de trabalhos que tem no Brasil é para serviços, ou seja, pessoas que acabam fazendo coisas para outras pessoas ou trabalhando com alguma coisa que entrega para outra pessoa, sabe? E nesse caso especificamente, lá fora não funciona assim. Então, aqui no Brasil, você estrala o dedo, tem 10 pessoas querendo vir aqui rebocar sua parede, pintar seu teto, trocar seu telhado, fazer alguma coisa específica, entregar não sei o quê. E muitas vezes trabalhadores que recebem muito pouco para fazer esse tipo de coisa. Então, a mão de obra que é muito barata. Lá na gringa, não. Se você precisa que alguém troque alguma coisa para você, você gasta milhares de reais, milhares de dólares, no caso, né? Que é pior até, porque milhares de reais já é uma coisa, milhares de dólares é milhares de reais multiplicados por 5, né? Então, eu lembro de ter visto
um vídeo do Leon e da Nilce falando sobre isso, que lá no Canadá, por exemplo, eles tendem a aprender a fazer tudo sozinhos porque é muito caro. Por exemplo, para comprar um móvel planejado, eu já vi preço de móvel planejado aqui no Brasil. Eu quero fazer uma mesa pro meu laboratório, quero fazer uma mesa bonitinha para ficar bom aqui no meu computador, tudo funcional. Eu não achei tão caro o valor que eles cobraram na mesa. Tipo, uma mesa que você vai comprar dessas forjada para você vai ser, tipo, 2 vezes ou 3 vezes o preço de uma mesa que você compra de madeira. Ou o preço de uma mesa premium, daquelas que sobe e desce, coisa do tipo. Então, tipo, se você paga 300 conto numa mesa dessas e R$ 1.000 numa mesa planejada, pra mim tá um preço considerável. Agora lá fora, não, é milhares de reais de diferença, entendeu? E aí o Leon tava falando, né, que ele tá aprendendo a fazer marcenaria justamente para fazer os móveis da casa dele, porque é muito caro. Então é uma coisa que você tem esse comodismo aqui no Brasil, e eu acho que a maior parte dos brasileiros, quando vai para fora, acaba sofrendo um pouco com isso, porque lá fora o pessoal não tem tanto esse costume. Inclusive, brasileiros que estão fora do Brasil, ou portugueses mesmo que estão assistindo esse vídeo, comentem aí como que é na região de vocês. Porque aqui no Brasil, esse tipo de mão de obra é muito barata mesmo. Você pega e consegue tranquilamente. Aqui eu tenho uma casa bem grande, tipo, acho que tem uns 70 metros quadrados, né? Para o brasileiro isso é um número grande. Eu sei que para algumas pessoas a galera vai falar, meu Deus, isso é pequeno pra caramba, meu apartamento aqui, não sei o quê. Então eu tô numa casa aqui que é 70 metros quadrados. E eu tive que fazer um trabalho aqui no chão. E, cara, para tirar toda a cera do chão, revitalizar o piso de madeira que eu tenho aqui, tipo, foi tranquilo. Foi um valor muito baixo que o cara cobrou para fazer esse serviço. Demorou uma semana e tudo bem, entendeu? Enquanto se fosse lá na gringa, provavelmente o cara não faria isso por menos de $10.000, entendeu? Bom, de qualquer maneira, tem mais um vídeo aqui do Monark chorando, que é esse daqui. Mas não dá? Tudo bem que a cortina é grande, mas queria me cobrar $10.000 na cortina. $10.000, R$ 50.000 numa cortina, não dá. Eu paguei 6.500 lá no Brasil. Então eu vou pegar minha cortina. Eu ia comprar cortina. Uma cortina tá $10.000. Que porcaria de cortina é essa que o Monark tá comprando? Uma cortina blindada, você dá um tiro de volta a bala na cortina. Inclusive, nesse caso da cortina, eu também preciso de uma cortina dessa do Monark, viu? Porque é uma cortina que você é meio acústica, sabe? Aí você coloca ela, é bonita, né? Vai ficar no cenário que nem aquelas de podcast e vai diminuir um pouco o problema de áudio, né? Que a gente tem essas espuminhas, não tô mostrando as coisas, vocês não estão vendo nada, né? Mas enfim, tem essa espuminha que você bota na parede que é tranquilo. Você paga 50 conto, um monte de espuminha, aí você vai só colocando na parede. Mas essas cortinas aí, elas são mais caras mesmo, mas sei lá, tem uma cortinona, né? Que inclusive eu usei por muito tempo no fundo dos meus vídeos aquela cortinona, e foi uma cortinona que eu paguei 300 conto, né? Foi um valor bem alto. Eu não pagaria 5.000 numa cortina nem fudendo. Mas $10.000, né? Então o Monark tá vendo a realidade aí dos Estados Unidos, vendo que os Estados Unidos não é um país tão bom assim para se morar, e falando um pouco que tá meio que arrependido. Mas aí, vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa importante. Para quem tá celebrando e falando coisas assim, eu acho que assim, o Monark ele não teve escolha. O Monark ele teve que ir embora, senão ele ia acabar sendo preso aqui no Brasil. Muita gente fala, mas ele merece, porque ele tá falando um monte de merda, por que ele não fica quieto então? Sabe? Sei lá, mano. Tipo, eu não tenho uma opinião formada sobre esse tipo de coisa, pra falar a verdade, sabe? Porque eu entendo que o Monark, ele fez um monte de porcaria, ele procurou esse monte de porcaria, tá? Ele ativamente procurou. Mas, bom, no final das contas, será que ele merece ser punido com exílio, coisa do tipo? Lembrando que ele foi exilado por ele mesmo, né? Tipo, ninguém forçou ele a sair do Brasil. Mas estava quase chegando o momento que o Monark ia acabar indo pro Chilindró, que nem aconteceu com muitos aí, porque ele fica fazendo uns discursos meio estranhos aí nos canais dele, né? Mas enfim, sei lá, mano, tipo... Eu entendo que o Monark esteja tendo um choque de realidade, talvez ele já tenha ido para os Estados Unidos por outras coisas, mas até fica boa a mensagem para as pessoas que endeusam os Estados Unidos. Os Estados Unidos é só um país, ele tem seus problemas também, e sendo bem sincero, tipo, a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que os Estados Unidos é rico, porque no final os dois países eles são problemáticos, eles têm seus defeitos, têm as coisas ali e tal, têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos, só que a diferença é que os Estados Unidos é rico. Aí muita gente fala, eu preferia morar no país rico do que morar no país pobre, porque aí eu vou ter mais dinheiro, vou poder comprar as minhas coisas, outras coisas mais, né? E lembrando uma coisa importante, né, também. Ah, mas aqui no Brasil a gente paga caro no videogame, a gente paga caro no computador, no celular. Sim, a gente paga caro nessas coisas. Mas a questão é que, assim, tem pontos positivos e negativos. Aqui no Brasil tem muitas coisas que são muito baratas, porque a gente produz, porque a gente vê aqui, por mais que tenha aquele papo de, o suco de laranja, ele é vendido para os Estados Unidos por um preço, aí sobra o suco de laranja aqui no Brasil, a gente toma o suco de laranja pior,
pior e paga pelo preço dos norte-americanos. Muito pelo contrário, os norte-americanos pagam muito mais caro todas as coisas que a gente vende para eles, tá? Só que o questionamento que fica é que, assim, aqui a gente tem acesso a isso, as frutas são melhores, as coisas são melhores, é muito mais barato, é muito mais tranquilo de você ter acesso, a temperatura é meio que estável o ano inteiro, né? Lá nos Estados Unidos não é tanto, mas, bom, a gente fica no negativo nessa questão da tecnologia, que eu acho que poderia ser melhor, né? Porque, assim, agora estão passando esse imposto novo aí, né? Da remessa conforme, porque, agora vai acabar aqui, ó, com essa festa aí da China, não sei o que, no Brasil, né? Só que, cara, tipo, se o Brasil produzisse as coisas, sabe? Esse reloginho aqui que eu comprei, ó, esse reloginho, que inclusive tá fazendo 29 graus no meu escritório, delícia, né? Esse reloginho, ó, ele foi made in China, tá vendo? Tipo, tá até em inglês, inclusive, pelo amor de Deus. Então, made in China, essa parada, sabe? Esse óculos aqui, ó, made in China. Aí os caras querem falar o quê, mano? Que tem que aumentar o imposto do Brasil, porque senão o produtor nacional não sobrevive. Sendo que aumentar o imposto do Brasil tá fazendo o quê? Que o cara velho da Havan faça o quê? Compre e venda para você a mesma coisa que você compraria diretamente da China, né? No final das contas, não faz muito sentido. Mas sei lá, clã, não quero entrar muito nessa discussão também. Enfim, tá aí um vídeo do Monark cão arrependido, chateado, porque foi lá para os Estados Unidos e não tá tão feliz quanto ele gostaria, mas lembrando que eu acho que, bom, o Monark fez um upgrade, independente dele não tá gostando, né? Mas a vida é assim. E vocês, o que vocês acharam dessa história? Muito obrigado por assistir, um grande beijo, a gente se vê depois.